Olá, eu antes de qualquer coisa quero agradecer a Deus e agradecer a você. Com certeza você tem sido uma bênção para a nossa vida e ministério, não apenas por ter adquirido o meu DVD, mas por ter acompanhado até agora tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. O nosso muito obrigado e que Deus continue abençoando você. Eu gostaria de contar um pouquinho sobre mim. Eu sou natural da cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo. Quando nasci, meus pais já eram convertidos e fui acometido de uma enfermidade que ia ceifar minha vida quando eu era muito novo, quando eu era muito criança. E eu sou fruto de um voto que a minha mãe fez ao Senhor, que se Ele poupasse a minha vida, ela me entregaria para a sua obra. E aqui estou eu, 48 anos, servindo a Deus com muita alegria, com muita convicção, dedicando a minha vida e os dons e os talentos que o Senhor me tem dado para a glória do Senhor Jesus. Continuando a minha história, é muito importante, inclusive, esse período que foi do meu casamento, 26 de outubro de 1991, quando eu me uni com a Selma, mulher maravilhosa com quem estou completando agora, em outubro deste ano de 2016, 25 anos de casado, bodas de prata. Com quem eu tenho 3 filhos, Eric, Bianca e Nathalie, e declaro como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gostaria de falar um pouquinho também sobre as minhas influências. Basicamente 4 pessoas que foram usadas por Deus assim para me influenciar, tanto na parte musical quanto na parte ministerial. A primeira delas, Cláudio Claro, um excelente músico, um excelente compositor, e a primeira referência que eu tive de um adorador, de alguém que buscava Deus, que se consagrava a Deus, que ouvia a revelação de Deus e musicava essa revelação. Eu lembro assim, chega a ser engraçado, quando nós viajávamos com Cláudio, e às vezes nós estávamos dormindo num quarto e ele entrava no quarto com violão, tocando cânticos espirituais e adorando a Deus, e ele despertava a gente dessa forma. E através do Cláudio eu conheci o Asaf Borba. Eu tenho uma gratidão tremenda a Deus e ao Asaf, que assumiu a paternidade da minha vida. Na verdade, eu o conheci logo no início do meu casamento, e o Asaf e o Ion Gottfriedson, ambos de Porto Alegre, eles se tornaram verdadeiros pais para mim, para minha esposa, dando cobertura para nós, para nossa vida ministerial. Foi através deles que Deus despertou, inclusive, esse chamado para o pastoreio. Então, Asaf é conhecido, creio, de todos vocês que estão me ouvindo e ouvindo meu DVD, é um dos pais, se assim a gente pode dizer, também da adoração no Brasil, e o Ion, também um modelo tremendo, apesar de não ter essa ênfase musical, mas a ênfase ministerial, de muita sede de Deus, muita intensidade, muito fervor no serviço ao Senhor, e eles me assumiram como filho. Eu louvo a Deus, eu agradeço ao Senhor. Eu falo sobre isso, dá vontade de chorar, inclusive, porque eu sei bem quem eu era, como eles me encontraram, como foi o meu passado. E eu louvo a Deus porque, com certeza, Deus enviou a vida desses homens para serem instrumentos do Senhor, para que eu pudesse mudar, como dizem, da água para o vinho. Apesar de que a obra de Deus ainda continua, tem muita coisa ainda para a gente aprender, para a gente receber e crescer no Senhor. Mas Cláudio, Asaf e Ion, sou muito grato a Deus por eles. Também não posso deixar de citar a vida do Ademar, não tão próximo assim como o Asaf e o Ion, mas assim como o Cláudio no início, o Ademar também sempre foi uma referência de adorador, de marido, de pai, de ministério sério, de alguém cheio da unção do Espírito Santo, de um compositor, de um músico maravilhoso que somava tanto essa questão ministerial quanto o talento, quanto a habilidade musical. Então Ademar é uma referência maravilhosa também para a minha vida. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da Aurora, dos filhos. São pessoas que Deus colocou como modelo também para a minha vida e para o meu ministério. Eu tenho Cristo,
tenho tesouro, eu tenho Jesus, nada me falta. Gostaria de falar também um pouquinho sobre as composições. Como eu citei as influências, sempre me chamou muita atenção a habilidade do Cláudio, a habilidade do Asaf, a habilidade do Ademar e os ensinos do Ion também para com a minha vida, no que diz respeito a associar a palavra de Deus com a música, a importância da revelação das Escrituras. Então, eles foram instrumentos de Deus para despertar essa sensibilidade, essa atenção à palavra que é pregada, que é anunciada, o valorizar a leitura da Bíblia diariamente e estar sensível ao Espírito Santo para colocar isso na forma de música. Então, eu sou inspirado através de palavras que estão ministradas nos cultos, em congressos, na minha devocional, na minha vida simples, né, na minha casa, todas as manhãs, quando eu abro a Bíblia para ler, para meditar na palavra do Senhor. Então eu creio que o Espírito Santo tem movido muito na minha vida através das Escrituras e também a vida da igreja, a vida como família, como corpo de Cristo, na amizade com os irmãos, na comunhão com os irmãos. Eu costumo dizer que nada me inspira mais do que a igreja. Eu amo a igreja, eu sou um fruto da igreja, eu vivo a igreja, eu quero permanecer na igreja, minha origem é na igreja, eu reconheço o valor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha formação, essa é a minha vida. Apesar de tudo que Deus tem feito no meu ministério, eu continuo sendo igreja, vivendo igreja junto com os meus irmãos, participando de grupos pequenos, de discipulado, de amizade, oração, partir do pão, comunhão, né, andar na luz com os meus irmãos, não ser o Daniel Souza que muitos conhecem e que de repente atribuem a essa imagem, a essa pessoa, alguma coisa sobrenatural. Eu sou um homem normal, um homem de família, uma das ovelhas do Senhor Jesus, que é o Supremo Pastor, um dos membros do corpo de Cristo. Então é isso que me inspira, e o Espírito Santo tem somado todas essas coisas e me ajudado a colocar como música, como canção, para o louvor, honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo e para a edificação da sua igreja. Meus irmãos, agora eu tenho o prazer, a honra de apresentar para vocês a mulher da minha vida, minha querida Selma, com quem estou casado há 25 anos, que temos plena certeza e convicção veio do coração de Deus para mim. Eu reconheço que Deus me ama e por isso Ele me deu o melhor, a melhor esposa, a melhor mulher, melhor companheira e, assim como eu falei, minha melhor amiga, com certeza. Minha melhor amiga Jesus, minha melhor amiga minha esposa, Selma Souza. Oi, eu sou a Selma, a esposa do Dani, como ele apresentou. Eu queria contar um pouquinho da história vista do meu lado, né? Quando eu conheci o Dani, a gente tinha mais ou menos, eu tinha 18 anos e eu conheci num grupo onde eu cantava e ele entrou para tocar, né? E naquela época o Dani dava muita ênfase à música. Ele era músico, né? E ele dedicava de 5 a 8 horas por dia o seu instrumento para se desenvolver, porque o sonho dele era ser o melhor músico do Brasil. E dessa forma ele queria mostrar Jesus, né? E o tempo passou, a gente acabou casando, né? Só que com uma semana de casado nós conhecemos o Asaf e aí a nossa vida mudou completamente. Esse sonho dele mudou porque nós conhecemos o reino de Deus e aí o reino passou a ser a coisa mais importante das nossas vidas. E esses 20 anos que se passaram de ministério, né, a gente vê assim o crescimento em Deus, porque ele trocou de 5 a 8 horas por dia
que ele pegava um instrumento, ele trocou isso pela comunhão com o Senhor. E isso fez uma grande diferença e uma mudança muito grande na nossa vida. E isso é fruto, esses frutos do Espírito, né? Foi ao longo desses anos, foi gerando frutos nas nossas próprias vidas, né? Irmãos, vocês viram que eu não exagerei. Ela é maravilhosa, essa é a Selma, minha esposa. Mas nós também temos 3 filhos e eu quero começar com o meu primogênito. Primícia das minhas forças, a bênção que o Senhor tem dado para nós, Eric Souza. Oi, eu sou o Eric Souza. Ter o Daniel Souza como meu pai em casa é muito interessante, assim. O mesmo homem que vocês veem fora da minha casa é o mesmo homem que está dentro de casa. Alguém que leva a sério o compromisso com Deus, alguém que leva a sério a palavra de Deus, aquilo que Deus traz como mandamento, como direção, ele leva muito a sério isso. E isso tem passado para nós como família também. Além disso, meu pai é um amigo excepcional, assim. Alguém que influencia, ele gosta muito de elogiar, gosta muito de levantar as pessoas. Então eu me lembro de tocar bateria desde os 3 anos de idade, com algumas dificuldades, né? Mas fui aprendendo a tocar, e quando eu fiz 9 anos de idade eu virei para ele e falei: pai, eu quero aprender violão, porque eu achava muito legal, até porque era o instrumento que ele tocava, né? E ele na mesma hora começou a me ensinar. Ele não tem muita paciência para ensinar como um professor ali todo dia certinho, mas assim, ele me influenciou muito a buscar o conhecimento musical, a estar junto com os meus amigos da igreja para aprendermos juntos. Por conta disso eu fiz muitas amizades na igreja, amizades na música, no louvor da igreja. Além da música, como eu disse, meu pai ele é muito companheiro, assim. Nós temos um gosto em comum, que é o basquetebol. Ele jogou profissionalmente 14 anos e eu joguei um tempo no clube da cidade onde a gente mora. Então, todas as férias que a gente joga basquete juntos. É um momento de muita descontração e muita alegria também. É bom às vezes dar uns toques nele, fazer umas jogadas diferentes, mas a maior parte do tempo eu que sofro, né? Porque ele foi profissional, então ele já sabe os atalhos da quadra e tudo isso. Eu comecei a querer aprender outros instrumentos, como guitarra, contrabaixo, e meu pai me incentivou a aprender esses instrumentos. Mas na verdade o que aconteceu foi que eu voltei para o primeiro instrumento que eu estava aprendendo quando criança, que era a bateria. Quando eu falei para o meu pai que queria aprender realmente e me dedicar à bateria, ele ficou muito feliz. Eu lembro que ele virou para mim e falou: você achava que era guitarrista, mas você sempre foi baterista, né? E assim, de bate-pronto ele já me passou muitas coisas, muita teoria que ele tinha, e também, aliado a isso, me incentivou no sentido de me dar oportunidades de mostrar o meu trabalho no ministério dele. Foi aí que eu fui me desenvolvendo, como baterista, como músico, e consegui um lugar no ministério, não como filho de Daniel de Souza, mas como um companheiro que leva a sério o trabalho também. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, como minha mãe disse, lá em casa a gente tem aprendido a levar o reino de Deus a sério e compreender o reino. Não porque é imposição dos meus pais ou porque eles querem que a gente se entregue a Deus de todo o coração, mas como uma devoção pessoal nossa, que a gente entende que Deus ele é digno de receber honra, glória e louvor, e também que nós entreguemos nossas vidas a Ele. E aliado a isso, Deus foi trabalhando na minha vida nesses longos anos, desde os 13 anos até agora, e Deus tem transformado muita coisa na minha vida. Eu tenho aprendido de Deus que o reino de Deus é melhor e infinitamente
mais importante do que a própria música. Eu até tenho tirado um tempo que foi um direcionamento de Deus para que eu me apegue a Deus e eu entenda que o reino dele é mais importante que qualquer outra coisa. Isso me lembra uma das coisas mais importantes que meu pai ensinou desde que eu sou criança. Ele conta, né, que quando eu tinha acho que um pouco menos de um ano de idade, ele se ajoelhava no quarto para orar e pouco tempo depois, quando ele abriu os olhos, eu estava embaixo dele, ou com uma mamadeira ou com uma chupeta, mas assim, participando desse momento dele com Deus. E foi uma coisa que meu pai sempre me incentivou a ter contato com Deus, a buscar a sua palavra e me aprofundar cada vez mais em Deus. E como na palavra dele está escrito, né? Quando a gente consegue se achegar a ele, ele também se achega a nós. E o Senhor também nos deu 2 princesas, nossas 2 filhas, uma delas é a Bianca Souza. E eu me lembro agora, né, meu amor, da experiência que a gente teve quando a Selma já estava no final da gestação, final da gravidez, e a Bianca não queria sair. Estava quentinho, né? Estava quentinho dentro do ventre da mãe, mas o tempo já estava passando e o médico disse que ela já estava sofrendo, inclusive. E a gente correndo de um hospital para outro, e lembro a gente dentro de um táxi, orando, e a Selma clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero a minha filha. E nós oramos a Deus e o Senhor nos presenteou com a Bianca, permitiu que ela nascesse. Ela tem sido uma grande bênção para a nossa vida. E foi interessante esse dia porque, como eu dei a entrada no hospital com o quadro de que a Bianca podia não sobreviver, os irmãos da igreja foram todos para o hospital. Então, e todo mundo que chegava lá que pedia informação, e a mulher perguntava: mas o que você é dela? E eles diziam: eu sou irmão. E aí foi uma multidão de irmão no hospital, né? E a médica me perguntou lá dentro: mas o que está acontecendo que tem tanto irmão seu, que tanto irmão é esse que tem aí fora? Aí eu disse: mas é que ela estava com o quadro de que ia morrer, meus irmãos estão desesperados, dá a notícia a ele. Aí a médica mandou dar a notícia a eles de que tanto eu como ela estavam bem, né? Agora, para vocês conhecerem nossa filha, Bianca Souza. Oi, eu sou a Bianca. Assim como meus pais falaram, eu me sinto muito amada por eles e também por Deus. A minha vida com o meu pai, ela é muito gostosa. Meu pai, ele é muito atencioso, ele é muito carinhoso. Desde que eu sou pequena, ele chega e fala: filha, hoje você vai sair comigo. Então é só eu e ele. E ele me leva ou pro shopping para comer alguma coisa. Às vezes ele me dá um mimo, algum presente. E ele conversa comigo, ele é muito companheiro. Posso dizer que ele é meu melhor amigo, depois de Deus, claro. Mas então ele sai comigo, ele quer saber como é que tá a minha vida. Meu pai, ele é uma pessoa que ele incentiva muitos outros. Então, assim, eu conto meus sonhos para ele, meus planos, e ele senta, ele planeja e ele quer saber como tá tudo. A gente ora junto, coloca tudo diante de Deus, né? E ele sempre tá por dentro do que tá acontecendo comigo. Bom, o que vocês veem do meu pai é o que ele é em casa. Na verdade, o que ele leva pro ministério é fruto de algo que ele constrói em casa. Então, ele é uma pessoa de oração, ele realmente lê a palavra. Uma coisa que eu me espelho muito nele é que ele sabe muitos textos de cabeça, de cor. Então, assim, às vezes ele tá ministrando ou conversando com a gente mesmo, ele fala: ó, em tal capítulo de tal texto, e ele vai falando, ele sabe tudo de cabeça. Então, ele é uma pessoa que ele busca o Senhor é prioridade na vida dele, e ele não se faz na frente dos outros, ele realmente é isso que aparenta ser. Meu pai, ele também me incentivou muito a trabalhar e a servir a igreja, né? Ele sempre ensinou a gente desde pequeno que a igreja não existe para nos servir, nós servimos a igreja. Então, a partir do momento que eu atingi uma idade, uma maturidade, eu comecei a me envolver com os ministérios da igreja. Então, eu cuido das crianças, eu ajudo no Ministério de Artes, Dança e Teatro e também no Ministério de Música.
E meu pai, ele incentiva muito a gente a servir a igreja, né, ao corpo. E eu queria finalizar falando para vocês da música do meu pai que eu mais gosto. É um texto bíblico que diz: quando tu disseste, buscai o meu rosto, buscai a minha presença, o meu coração disse a ti, teu rosto, Senhor, buscarei. A minha alma suspira e anseia por ti. E isso é uma realidade na vida do meu pai, é uma das coisas mais importantes que ele passou pra gente, que é buscar o reino de Deus, buscar a face de Cristo, né? Porque Deus é o que a gente tem de mais importante. Dinheiro, trabalho, essas outras coisas, Deus dá e tá em segundo plano. Mas o mais importante e primordial na nossa vida tem que ser o Senhor e o nosso relacionamento com Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos que buscar o Senhor e a sua presença. Depois de 8 anos em que a Bianca nasceu, depois de 8 anos, nós recebemos um presente todo especial. As pessoas às vezes falam que fecharam a fábrica, né? É o termo que o pessoal usa, mas a nossa vida e a nossa família estava nas mãos do Senhor e Deus ainda tinha uma surpresa muito agradável para nós, que é a Nathalie Souza. Fala um pouquinho, meu amor, sobre ela. A Nathalie é uma filha muito carinhosa que Deus nos deu, digamos assim, na velhice, né? Eu já estava com 37 anos de idade e a Nathalie veio, mas foi uma bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa casa. Ela alegra muito a nossa casa. Ela, inclusive, participou do DVD cantando junto comigo, Deus me deu tudo. Nathalie Souza. Oi, meu nome é Nathalie, como os meus pais já me apresentaram, eu sou a caçula. Bom, eu vim depois de todos os meus irmãos, mas deu para acompanhar um pouquinho do trabalho do meu pai, assim, do ministério dele. E o meu pai, como pessoa, é muito atencioso, ele é muito carinhoso, realmente eu vejo isso. E ele foi uma das maiores influências, assim, na parte espiritual, porque ele sempre vem trazendo lições bem importantes para nossa vida que podem ser explicadas de várias maneiras. E uma das coisas mais importantes que ele tenta passar pra gente é que Deus é a nossa prioridade, que ele tem que ser a nossa prioridade. E meu pai, como sendo uma pessoa de Deus, ele é muito carinhoso e ele realmente se importa conosco, com a nossa pessoa e com a nossa vida espiritual. E isso pra mim é bem importante, eu valorizo muito isso nele. Desde pequena eu venho aprendendo, assim, na parte de música. Ele é um músico muito bom e ele vem me influenciado a tocar violão, que é um instrumento que eu realmente gosto e tô aprendendo com ele. E cantar também é uma coisa bem legal que ele vem influenciado a mim e a minha irmã, que cantamos também. E cantar no DVD dele realmente foi uma experiência muito nova e assustadora, porque eu não era acostumada a cantar na frente de tanta gente, nem era acostumada a cantar tanto assim, só pra minha família de vez em quando, mas eu lembrei que eu tava cantando pra Deus, então deu uma amenizada assim, né? Eu não fiquei tão tensa. Mas foi uma experiência bem legal. O meu pai, por causa do ministério dele, ele é uma pessoa que viaja bastante, mas ele sempre consegue estar presente assim na nossa vida, nos apoiando, nos dando força em qualquer coisa que a gente faça. E ele é uma pessoa que sai bastante com a gente, isso é até legal, assim. O que eu mais gosto de fazer com ele quando assim a gente sai é conversar realmente, tipo, abrir tudo, contar toda a minha vida pra ele, tudo que tá acontecendo. Isso é bem legal, assim. Eu me sinto amada quando ele faz isso. Eu me sinto amada em qualquer momento, mas dá uma sensação boa, assim, de estar presente com ele tá ali comigo, ele tá me dando atenção, ele é meu pai, tipo, todo momento. E isso é muito importante, eu realmente valorizo isso nele como pessoa, que ele é uma pessoa que dá muita atenção pra gente. Mesmo ele viajando tanto, ele consegue estar mais presente na nossa vida do que nunca, entendeu? Eu amo muito o meu pai, eu amo muito a minha família e principalmente eu amo muito a Deus. Meus amados irmãos, é isso aí. Essa é a nossa vida, família e ministério. E o meu desejo
que o Espírito Santo toque profundamente no teu espírito, no teu coração, na tua vida, através desse DVD. 20 anos de frutos do Espírito. Um resumo, né, uma coletânea daquilo que Deus tem feito em nós, através de nós, das canções, de cada momento que a gente viveu com o Senhor e com a sua igreja. Muito obrigado por você ser parceiro do nosso ministério, pela certeza que eu tenho em fé de que você ora por mim, ora pela minha família, pela minha casa, pelo ministério que o Senhor tem confiado em mim. Muito obrigado, que Deus te abençoe e você também seja uma bênção em nome de Jesus. Para fechar, meus amados irmãos, eu quero deixar uma passagem que sempre tocou muito no meu coração, Romanos 8, verso 28, o texto que diz: "E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito." Texto que fala do propósito de Deus, do propósito eterno de Deus. O verso 29 fala que, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O propósito de Deus, ser o pai de muitos filhos, semelhantes a Jesus. João 1,12 diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu fui feito filho de Deus. Você que crê em Jesus é filho de Deus, é meu irmão. 1 João, a palavra diz: "Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus." Então essa passagem fala muito no meu coração. Eu acho que é o ápice, a posição mais elevada que a gente pode alcançar, que é ser filho de Deus. Muito acima de ser ministro, de ser músico ou de qualquer outra coisa que a gente pode trazer como exemplo. Ser filho de Deus é superior a tudo, é maravilhoso. Eu curto ser filho de Deus, amo o meu Pai, amo o meu irmão mais velho que é Jesus, amo o Espírito Santo, o Espírito que Ele enviou a mim, através do qual eu clamo Abba Pai, eu busco a Deus, eu tenho sede de Deus. Essa vida é maravilhosa. Deus abençoe você e que você viva intensamente como um verdadeiro, como um genuíno filho de Deus, para a glória do nosso Pai.